Olá, sejam bem-vindos. Temos aqui a nossa querida astróloga Alexandra Ramos Duarte, que apresenta as suas previsões no Sapo Astral toda semana, que todos os dias tem ali uma coisa que eu chamo reflexão do dia, que ensina muito, ajuda muito a viver. Olá, Alexandra. Então temos aqui uma prenda especial, que é uma coisa que eu nunca fiz nunca fizemos aqui no Sapo Zen, e eu propus um desafio, Alexandra, que é apresentar, vamos dizer, as previsões ou as dicas astrológicas para este verão. Estamos aqui em Portugal, estamos em pleno verão e vamos a isso então. Olá, Alexandra. Olá, Heloísa. Então, os desabafos que eu faço diariamente são desabafos que vêm da alma. Então, eles traduzem a energia do céu, mas eles vêm da alma. E a necessidade que eu tenho de escrever e que sempre tive, porque é muito terapêutico e que cada vez mais chega ao outro, vem diretamente aqui do coração, em ressonância com o céu, não é? Então é assim em cima como em baixo, e por isso vem como uma forma de chegar a cada vez mais pessoas. E por isso grata isso também é que eu chamo uma jornalista que canalizou o seu dom da escrita. Mesmo, a vocação que vem por amor e que eu nunca tinha percebido. Porquê que eu estava a tirar a comunicação social? Percebia, porque se preciso comunicar, não é? Mas ao juntar a astrologia, que sempre foi a minha base, antes até da comunicação social, é um pleno, não é? É um stellium. Tudo junto. E vou falar em stellium. Penso que posso começar. Que verão é esse? Temos aqui no Hemisfério Norte. Eu vou começar assim por dar uma temática mais generalista daquilo que se passa no verão e depois passo signo a signo para que ninguém fique de fora e ninguém fique esquecido, que às vezes me dizem esqueceu-se do Capricórnio, esqueceu-se do Aquário. Não, você nem sabe, até reclamam de falar mais. Falou mais do meu signo do que de outro. Do signo da minha irmã. Ela está furiosa. É verdade, acontece isso e às vezes as pessoas pedem-me, e às vezes acontece por não conseguir gravar tudo ou por tentar apanhar mais a energia do momento, que se neste momento, por exemplo, há uma concentração grande numa energia de Capricórnio, que faz um eixo oposto e complementar a Caranguejo, é normal que se fale mais agora numa energia de Capricórnio, e eu sei bem o que é porque estou a vivê-la muito intensamente, porque tenho um Sol em Capricórnio e um ascendente em Caranguejo. Então, todo este stellium que faz esta oposição, e stellium, quando eu falo stellium, são a junção de vários planetas na energia de Capricórnio em oposição a uma energia de Caranguejo, faz com que esta enorme responsabilidade que nós temos no trabalho versus a família, porque é um eixo oposto e complementar. E isto faz com que tantos planetas retrógrados, e já entra aqui um bocadinho nesta energia, seja uma fase em que efetivamente nós estamos a rever todo o modo como trabalhamos, como olhamos para a nossa família, como olhamos para as nossas bases, como olhamos para o nosso crescimento e para a nossa maturidade versus a nossa espiritualidade. E isto eu sei que é muito desafiante, mas por um lado, o Sol está quase aí em Leão, não é? Sim. E, portanto, agora o Caranguejo deve estar aqui, assim, do modo geral, mas já lá vou a finalizar um ciclo. Mas julho entra uma energia de Júpiter, que está em Capricórnio também, como eu estava a falar neste grande stellium, a fazer um sextil a uma Neptuno em Peixe. E isto faz com que, se por um lado há uma redescoberta naquilo que nós temos que fazer, ao mesmo tempo isto dá-nos um avançar. Sim. Que é lento, ou que é mais demorado, ou que é mais consciente. Energia de Capricórnio. Tudo metes Capricórnio é uma seriedade. Eu sei. Eu ainda ontem fiz um post que eu tentei ir ao ginásio ao fim do dia, fiz meia hora, depois já não consegui mais, e quando vim cá para fora, em vez de relaxar, eu estava a fazer um post. Não é? E eu até pus um post a dizer isto, bolas, Capricorniana até a relaxar estuda. Não é? E isto faz com que, por um lado, nós somos chamados a avançar, mas é um avançar que se faz com muita dificuldade. É um avançar que diz, avança, cada vez com mais consciência, mas cada vez com mais verdade a olhar o céu e a combinar estas duas linguagens. E por isso esta enorme dualidade entre termos que trabalhar em casa e termos os filhos a nosso cargo, e por isso termos que ganhar novas estruturas. Porquê? Porque, por um lado, Neptuno anda aqui retrógrado em Peixe, ele teve desde dia 23 de junho e prolonga-se até aqui em novembro, e isto faz com que eu, ou todos nós, em consciência, volto a falar, e eu repito muito a palavra consciência porque é uma palavra muito importante neste ano que estamos a atravessar, porque se este processo de coronavírus e de confinamento for vivido com consciência, e consciência não é pânico,
Sim. É consciência daquilo que estamos a ser chamados a fazer, Exatamente. não é? Também as dificuldades, é um facto. Mas, quando entra este Neptuno, que anda aqui retrógrado em Peixe, e volto a dizer, sempre que vários planetas estão retrógrados, e isto está então em setembro, estão 5, 6 planetas retrógrados, isto faz com que realmente haja uma tomada ali de para aí um bocadinho, não é o ritmo que tu queres, Capricórnio, é o ritmo que a vida te vai dando. Exatamente. E isto faz com que, por estar numa energia de peixe, e entra em domicílio durante este tempo todo, portanto, porque Neptuno rege peixe, faz com que eu seja chamado a olhar para os padrões que tenho vindo a repetir, olhar para a minha alma mais profunda, olhar para os meus sonhos também, muitas vezes deixando que venham as próprias desilusões, fruto daquilo que eu andei ali a magicar e a criar, e que foram somente projeções. Sim. E isso faz com que eu, muitas vezes, ou algumas pessoas, em momentos de desespero, porque isto traz-nos muita sensibilidade, se nós deixemos que ela aflore em nós, e isto faz com que muitas vezes eu entre em situações de desespero, de busca, de ansiedade, de sentir que estou perdida neste caminho. Certo. Agora, eu costumo dizer que é quando estamos perdidos que temos a possibilidade de avançar e de nos redescobrirmos. Quando as coisas estão bem... Nos encontrar. Luísa, quando nós estamos bem, não é? quando nós estamos bem, A vida passa ao lado. a vida passa ao lado. É no silêncio. É no retiro, energia de peixe que estamos aqui a falar, que eu vou em busca de mim. Não é? É quando eu me afasto. Claro que depois, na prática, não é quando eu me afasto que vivo. Sim. Eu, quando me afasto, eu ganho maturidade para depois poder ir viver. Saber como viver. Saber Exato. como viver. Então, a vida diz-nos assim, olha, pega lá nesta mesma energia de muita ansiedade, de muito, parece que falta de estruturas, e entra no mais fundo de ti para que o céu não é que tenha que te indicar o caminho, porque esta coisa do caminho, às vezes as pessoas dizem, Alexandra, mas a questão, eu tenho medo, porque acho que tenho medo de fazer uma consulta consigo, porque através da astrologia vai ditar o caminho. Eu não vou ditar caminho nenhum. Eu estou a dizer, o céu faz estes movimentos, criam determinada energia ou determinado movimento que nos leva a dizer assim, olha Alexandra, se por exemplo, como eu ia dizer a seguir, se o Sol está ao lado de Mercúrio em Leão e está aqui conjunto a uma energia de Marte em Carneiro, por exemplo, não é? Que começa aqui mais à frente, é óbvio que eu vou ficar aqui com mais energia, eu vou querer avanços mais rápidos, eu vou querer sobressair mais, eu vou querer espernear nesta busca de respostas. Porquê? Porque andei presa. Então, isto entram energias que são, por um lado, de muita espiritualidade, quando eu consigo ir nessa direção, mas ao mesmo tempo que me dizem para eu conseguir renascer, Capricórnio, Júpiter, peço desculpa, está em Capricórnio, tá? Ele está aqui conjunto a Saturno, e isto faz com que eu precise de arranjar e de descobrir, todos nós, novas formas de nos organizarmos para conseguirmos ir na nova direção. Exato. Porque, efetivamente, e não gosto de entrar assim em grandes detalhes às vezes de planetas, porque as pessoas, muitas delas não entendem esta linguagem, mas há um empurrar na direção de novos caminhos. E isto já não tem retrocesso possível. Não há volta a dar. Não dá. Voltar a ser o que era, jamais. Já não dá. Então, signo a signo. Sim. Ok? Carneiro. Os meses de verão, e falo aqui mais de julho, está quase a acabar, portanto ponho mais aqui o peso em agosto e em setembro. Sim. Entra uma energia de Marte em Carneiro, e isto significa que todos os nativos de Carneiro estão com mais força, com mais determinação ainda, com uma vontade de rebentar o mundo e de fazer novos projetos. Vão estar mais carneiros que nunca. Mais carneiros que nunca. E isto, por um lado, é muito forte, mas ao mesmo tempo faz com que estejam muito mais impacientes. Porque se eles já querem e querem agora vão querer quase antes de querer. Querem para ontem. Não é? Querem para ontem. E isto faz com que crie algumas tensões, ok? Sobretudo aqui no campo da família, e ao mesmo tempo percam alguma da diplomacia que os pode fazer chegar onde querem e merecem.
E isto traz ao mesmo tempo, porque depois entra aqui no verão, em agosto, mais para o meio de agosto, o sol, não é? Aqui em Leão. E isto faz com que, por um lado, queiram viver mais o campo dos relacionamentos, mais o campo dos amores, em que é preciso mais seriedade ou serenidade no processo de avançar nesta relação, mas ao mesmo tempo dá-lhes uma força que durante este último tempo pode ter estado um bocadinho adormecida. Então é uma altura para começarem, para avançarem, para sonharem, para conviverem na medida do possível, para fazerem novos contactos, para serem mais ainda destravados perante uma conjuntura que tanto aperta. Exato. Que tanto Eu imagino trava. um carneiro de quarentena deve ter ficado... Um carneiro de quarentena, ainda ontem, por acaso, estava a dar consulta a uma pessoa e estava a dizer assim, a primeira coisa que eu lhe disse foi, sem conhecer a pessoa, foi: eu não tenho dúvida alguma que os efeitos da quarentena em si foram difíceis, mas foram uma prova de superação muito grande. Porque trancar um carneiro, de um modo geral, atenção, não é? Porque se tiver um ascendente de caranguejo, já é um carneiro que fica bem em casa. Mas é um carneiro doméstico. já está mais... Já lida mais facilmente com a sua vontade de avançar, com a sua prisão, não é? E, portanto, já é muito mais fácil. Então, carneiro no verão, mais carneiro do que nunca. Mais carneiro que nunca, ter alguma atenção em tudo o que são explosões, sobretudo no campo da família, para não falar mais daquilo que deve e para não criar... atritos que depois o vão impedir de chegar onde quer e merece. Ok, e vamos para Touro? Ok, então vamos para Touro. Bem, Urano em Touro faz com que, e este sim tem bons aspectos até com questões familiares, porque Urano em Touro faz com que os taurinos estejam com muito mais leveza, com mais humor, com mais vontade de viver a vida. Porque o Touro, sim, é um signo, claro, que gosta de viver a vida, sim, mas é um signo que não é dado a mudanças. É difícil. É difícil a mudança, ele não quer sair da zona de conforto, às vezes por teimosia. Okay? Então, Urano vem dar aqui, sobretudo, um empurrão que diz assim: vai, confia, avança, arrisca o novo. Então, faça tanta estrutura, e esta estrutura atingiu mais os signos de terra, certo, não é? Tanta estrutura que foi pedida, tanta imobilização, literalmente, desta energia do céu, faz com que, por um lado, os taurinos tenham mais vontade de arriscar. A Lua anda aqui em Vênus, o que pode fazer com que eles sejam também mais extrovertidos, com mais vontade de querer viver a vida, com mais vontade de viver o amor, e faz com que... se por um lado eles querem ir e a energia deles normalmente é mais parada, é mais tranquila, não que não sejam resilientes, nem trabalhadores, nem esforçados, mas é como se tivessem o merecimento do trabalho e do empenho profissional que fazem e que têm e do seu empenho diário, e agora sim dizem assim: ok, já te empenhaste, então avança, já te empenhaste, então confia, já te empenhaste, então avança. E isto faz com que profissionalmente as coisas corram melhor, aqui em agosto, em setembro, mas somente quando ele é desafiado a sair dos limites dele próprio. E isto está facilitado agora no céu. Exato. É? Os relacionamentos também estão bastante mais favorecidos e por isso é uma fase para concretização, é uma fase para olhar para dentro dele próprio e dizer: confio em mim e nos meus dons e naquilo que eu já sei fazer e posso avançar. Então é lado a lado uma energia não de resistência, mas que outrora pode ter sido resistência, a uma energia de eu faço, eu trabalho, eu mereço, por isso eu vou mudar e avanço. Então há menos hesitação nesta altura. Muito bem. Passemos para Gêmeos. Ok, então, Mercúrio saiu de movimento retrógrado. Certo. A energia de Mercúrio retrógrado, que é muito falada, acontece cerca de 3 semanas em cada 3 meses. E, portanto, é uma coisa que é frequente. Eu também sei, porque tive que comprar um computador novo na quarentena, na altura de Mercúrio retrógrado. A porta do meu frigorífico novo caiu. Por isso, eu também sei bem o que é. E é muito engraçado, porque a Vênus
vai estar em Gêmeos, portanto vai passar por ali. Apesar de criar aqui algumas tensões com Neptuno, o que faz com que eu idealize coisas ou possa ver as pessoas como elas são, fruto de uma idealização prévia, e isto pode-me trazer muitas decepções, pode-me trazer algumas desilusões, pode-me trazer até quase como que uma dificuldade em estar no meu lugar. Porque Netuno é a névoa, não é? Porque Neptuno é tudo aquilo que traz ilusão. Mas também pode ser o sonho. Não é? Mas como as relações não são favoráveis, é como se eu dissesse assim, calma, abre os teus olhos, limpa as tuas lentes e vê se aquilo que tu andaste a sonhar, a projetar, apesar da energia de Gêmeos não ser uma natureza sonhadora, atenção, mas que pede como que assim mais uma tomada de consciência daquilo que eu me rodeio. É? A energia de Gêmeos é uma energia que demora a avançar nos relacionamentos, ou melhor, avança rápido, mas não permanece tanto tempo, e por isso agora é como se estivesse a questionar, mesmo em relação aos relacionamentos, espera aí, será que vale a pena eu avançar mesmo? Então aí é como se vem a verdade mais ao de cima, porque costuma-se dizer que Neptuno tem a ver com a névoa, como estava a dizer, é muito o mito de Dom Sebastião, não é? É muito aquela coisa de será que vem, será que não vem, como é que está amanhã, como é que está, não é? Exato. E isto traz muito mais, por um lado, porque a Vênus está em Gêmeos, vontade de eu cuidar de mim enquanto mulher, por exemplo, para as nativas, sobretudo para as geminianas. Por outro lado, faz com que, profissionalmente, apesar deste Mercúrio já ter saído uma energia retrógrada, e passa direto, faz com que haja uma dificuldade em eu materializar aquilo que eu quero. Porque qualquer névoa, é muito difícil nós encaixarmos a névoa numa caixinha. Certo. É? Então, aquilo que a energia de Gêmeos, que é uma energia dinâmica, que vai, que flui, que não quer ser preso, que não quer horários, que trabalha a noite toda, mas diz que seja no tempo dele, neste momento, é como se dissesse, eu antes fazia e conseguia, e agora tenho mais dificuldade na implementação da minha fluência, se existe esta frase ou este simbolismo. Então, isto faz com que seja necessário dar mais matéria. E como é que nós damos matéria às nossas intenções e aos nossos projetos? Escrevendo-os. Então, é uma fase para porem por escrito aquilo que querem, darem corpo. Quando nós não ficar só no plano do mental. Exato. Energia de Gêmeos. Não é? No ar. Muito, construir castelos no ar. Estão constantemente a pensar, a projetar, a tentar ver como é que eu vou fazer. Não é? Ainda que depois fluam no meio daquilo tudo. Agora, é uma fase, estes meses de verão são uma fase em que pedem para eu olhar para uma série de coisas e lhes dar forma através de uma rotina, através de uma estabilidade. Tanta energia em Capricórnio, que espera aí, não pode, eu sei que tu vais e te adaptas, mas cria lá aí um plano, uma ordem para o teu dia, não é? Porque ele acorda e diz assim, bem, então hoje se calhar eu vou até ao Algarve. Não, se calhar vou até ao Porto. Não, eu digo assim, vais... Tanta energia neste momento pede um plano, pede uma ordem. Para quê? Para conseguir chegar mais facilmente. Eu sei que chegas, mas vais chegar mais rápido se te organizares. Então mais isto pede muita organização. Pede muita organização. Por um lado é bom porque se adapta ao mundo, como ele está agora, Exato. Mas acredito que chega muito mais longe se criar um método nesta mesma organização. E podemos ir a Caranguejo, então? E vamos a Caranguejo. Então, Caranguejo, há aqui vários aspectos de Mercúrio, e estes bons aspectos de Mercúrio e depois aqui também da Lua, faz com que, por um lado, seja uma fase em que eu posso sentir, porque há aqui quadraturas a Marte, há aqui oposições a Júpiter, a Saturno, e isto faz com que, por um lado, eu estou mais sonhadora, por ligações a Neptuno. Por um lado, e Caranguejo é o signo dos signos e do amor e do sonho e da fantasia, por um lado eu tenho mais imaginação ainda para criar e, portanto, eu torno os meus sonhos mais visíveis em mim e ao mundo. Mas, por outro lado, isto traz aqui algumas tensões no campo profissional. Então eu digo assim, ou eu poderia fazer a seguinte abordagem, que é, aquilo que estás a fazer profissionalmente é de acordo com os teus sonhos. Porquê? Porque quando nós temos tensões no nosso trabalho e, por outro lado, nós temos uma energia que nos põe a sonhar, é como se a vida questionasse de que, será que as tensões que estás a ter no teu ambiente profissional não são para ir na direção dos teus sonhos? E eu acredito que muitas vezes a resposta é sim, neste caso. Então, são levados e este signo sentiu muito também, ou sente muito daquilo que está a passar aqui neste eixo,
Porque, por um lado, tem a questão forte de família, 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 mas o trabalho começa a ser uma preocupação no sentido de terem que fazer mudanças. E a energia de caranguejo é uma energia que não gosta de mudança. Nada. E por isso prefere ficar na cama quentinha e manter estas discussões, ou atritos, ou insatisfação, ou limitações que são sentidas no campo do trabalho. E por isso fica ali um bocadinho naquela coisa do quer avançar. Sim. E sabota-se às vezes. Então é uma fase que podem estar mais sérias, mais preocupados, sobretudo com o campo financeiro. Mas ainda que eles possam sentir isto como uma fase de grande limitação, Sim. é uma fase em que a vida diz, ok, aproveita o sonho para avançar, aproveitando a vida, ainda que hajam estas oposições e estas quadraturas. É? Mas é uma fase para avançar e deixar que o retorno de muitas questões, porque a energia de Gêmeos, de Caranguejo, peço desculpa, como eu estava a dizer, está aqui num eixo com Capricórnio, onde entram tantos planetas retrógrados, e isto faz com que o signo de Caranguejo, ou ao signo de Caranguejo, possam vir muitas questões do passado agora. Porque esta energia está toda retrógrada. Então, o caranguejo pode ficar numa dúvida, mas eu achei que já tinha resolvido o meu divórcio, mas eu achei que já tinha resolvido aquela questão naquele trabalho, ou com aquela chefe, ou com aquela pessoa, ou naquele projeto. Então surgem muitas questões do passado, mais uma vez, e caranguejo já é uma energia de passado, então voltam ainda mais questões que o levam a ficar muito inquieto internamente. Então é pegar, eu costumo dizer uma coisa, que é, a astrologia não tira o livre-arbítrio, espelha. Para quê? Porque quando eu sei que há determinada energia que vai mexer comigo, eu não evito que isso aconteça, mas eu posso melhorar. Que é, eu já sei que energia é esta, então espera aí, como é que eu me vou pôr de acordo com o momento? Se eu já sei que eu vou ser cutucada pelo passado, eu digo, espera, então aprenda a lidar com isso, é natural. Claro. Não é? Mas eu ganho uma consciência de como poder fazer a mudança, ou como posso fazer esta mudança para que eu não sou arrastada pelo céu. Exatamente. Não é? Há pessoas que às vezes me dizem assim, por exemplo, amigas minhas astrólogas, então estás boa, não sei o quê, eu não estou a passar super mal, porque o meu Sol está a fazer uma oposição a Plutão. E eu digo assim, está bem, mas isso não é o responsável, porque eu estou mal. Não é o pobre do Plutão. Não é o Plutão, não são as oposições de Plutão, não são as... Não é? Exatamente. Há uma tendência. Eu sei que Mercúrio retrógrado traz frequentemente questões com eletrodomésticos, com e-mails que não seguem, com reuniões que não acontecem, não é? Mas, por isso é que eu já sei que se eu venho aqui gravar num Mercúrio retrógrado, que não é o caso, mas eu já sei que eu tenho que vir mais prevenida, eu já sei que a probabilidade de fazermos uns cortes, não é? Que eu sei que tenho que adaptar. Então isso só me dá a consciência do que se passa para que eu me adapte. Então ninguém tira o livre-arbítrio a ninguém, pelo contrário, diz, olha, vai estar assim, então segue, não é? É quase a meteorologia. Exato. Não é? Amanhã vai chover. A probabilidade é grande que chova. Então, olha, sai de casa com o chapéu de chuva. Não é? Mas então, para o caranguejo, é assim, pode ser uma fase para arrumar o passado. Sim. Ficou lá mal resolvido. É uma fase que ele pensava que estava arrumado e não está. Sim, as questões surgem. Eu disse no início da nossa conversa que a energia de tantos planetas retrógrados fazem-nos refazer o conceito daquilo que já vivemos naquela situação. Que fazem-nos reanalisar. Exato. Não é? Fazem-nos ir lá atrás. Tudo que está retrógrado parece que avança, que recua. Não é? Então, é muito difícil eu andar para a frente, olhar para trás. Eu não consigo fazer isto. Exato. E este momento, a energia de caranguejo diz assim, olha, volta lá atrás. Normalmente eu digo ao contrário aos caranguejos, que avança, deixa lá isso, passou. Vá, cumpre o caminho, vai na senda. Exato. Não é? E neste momento aquilo que é dito é, olha, atenção que vão surgir questões, atenção que se calhar tu achavas que até já tinhas passado isso, mas a ferida continua a sangrar. E custa muito olhar para a ferida outra vez. Exatamente. Não é? Agora, é aceitar que podem vir as questões. E como é que eu as resolvo? Com consciência, ok? Fez parte de uma história. Qual foi o aprendizado que eu tirei daqui? Ok. Já não continua, já não permanece. Porquê? Porque assim não faz sentido. Porque senão assim seria. Certo. E avançar. Sem dúvida. Okay? Agora isso traz dores, claro. Isso difícil. É trabalho de casa. É trabalho de casa. É trabalho de casa, ou melhor, é trabalho de alma. É trabalho de alma. Dói mais. Dói mais. O trabalho de casa é mais fácil, não é? Resolve, está feito, acabou a entrega e por isso é muito visceral, quase.
Então Ok? vamos a Leão. Ok, então, bem, Os amigos da Juba. os leoninos estão a começar uma fase, agora dia 23 de julho, que é quando Sim, entra sim. o sol na sua energia e, portanto, começam a ficar ainda com mais energia, ainda com mais convicção, ainda com mais assertividade, ainda com mais brilho. O leonino, ele quer brilhar, ele precisa e merece... enquanto não cresce ou enquanto não é crescido, ele ainda precisa muito do olhar do outro. Sim. E por isso, esta é uma fase que lhe devolve, e os meses de verão são fortes nisto, lhe devolvem mais autoestima ainda. Mais capacidade de dizer, ok, estou aqui, implemento-me, imponho-me e é isto que eu sou. Então isto traz-lhes um brilho acrescido e, ao mesmo tempo, como entra aqui uma energia de Urano, isto faz com que, muitas vezes, eles não sejam bem vistos ou valorizados. E por isso podem surgir aqui algumas questões, algumas mudanças de planos, ou outro achar que, espera aí, tu queres este protagonismo, por isso eu não vou fazer esta parceria contigo, ou não vou manter-me nesta relação, ou outro, é como se muitas vezes podem sentir que estão a incomodar o outro, por um excesso deles próprios. Enquanto o leão não assume que o seu poder pessoal é para ele próprio Sim. e não para o outro, Não exige a aceitação do outro, né? está tudo resolvido. Agora, muitas vezes pode, e isto por um lado traz emocionalmente novas conquistas, traz novas aproximações, porque quando eu tenho mais brilho, as pessoas aproximam-se de mim, eu sou mais vista, eu sou mais notada. Então, leoninos que não estejam em relacionamentos, é possível que se apaixonem agora no verão, é possível que, ao estarem mais visíveis, as pessoas queiram estar mais perto e queiram estar a viver mais a vida, que é uma característica de leão. Então, mostram muito mais, sem medo, aquilo que são, afirmam-se muito mais, desde que o outro não sinta isto como um narcisismo. Então, são momentos para parcerias, sim, mas são momentos em que eu tenho que me apresentar ao outro, seja nos relacionamentos, seja no campo amoroso, com uma capacidade de me adaptar, sendo que é muito de acordo com a vontade dele, mas é uma capacidade de adaptar que faz com que o outro também venha a mim porque eu me dei e porque eu deixei ir e não que foi de acordo com a minha vontade. E muitas vezes o leão, quando é sobretudo mais novo ou mais imaturo, que pode não ter a ver com a idade, Exato. muitas vezes vem de acordo com a sua vontade apenas ou de acordo com o seu eu. E aí é mal interpretado e mal aceite. E aquilo que é narcisismo é uma proteção contra uma insegurança. Exato. E por isso, leão, sim, é para avançar, é para chegar muito mais perto daquilo que querem, é para chegar perto de novas conquistas, de novas relações, porque eles estão mais abertos e mais predispostos não é? Às vezes há pessoas que vêm ter comigo e dizem, Alexandre, eu não tenho um relacionamento, eu não encontro ninguém. Eu digo, pois não, então imagine se a Vênus está tapada ou está a fazer uma oposição ou uma quadratura, é normal que eu não me queira dar. Então se eu não me dou, como é que o outro me descobre? Exatamente. Não é? Então esta energia de leão está a dizer, eu estou aqui, bora, ok, vamos lá, deixa fluir. Não é? E quando nós aceitamos navegar com a energia do rio ou do mar, só podemos chegar lá rápido. Exatamente. E não quando fazemos resistência. Sem dúvida. Vamos para Ok. a Virgem. Então, a energia de Virgem é uma energia que Mercúrio entra aqui em Caranguejo e isto faz, Mercúrio rege Virgem, e isto faz com que, mais uma vez, voltem aqui uma energia de passado, uma energia de muita introspeção. Virgem já é por si. Ele não é que seja introspectivo. É introspectivo, mas é mais analítico. Sim. Okay? E isto torna-os mais sensíveis. Virgem é um ciclo de serviço, mas é um serviço que às vezes é mental, porque ele quer fazer as coisas como deve ser. E às vezes este próprio serviço, ele sabe que vai ter um retorno. Não é? E é um retorno que ainda que seja com maior amor de alma, mas é uma cura que eu dou curando-me. Não é? Então, ao entrar numa energia de Capricórnio, numa energia de Caranguejo, peço desculpa, esta energia é mais profunda ainda. A minha compaixão pelo outro é maior, a minha sensibilidade pelo outro é maior, a minha disponibilidade é ainda maior para o outro. E isto faz com que, por um lado,
porque depois, isto em agosto, não é? Como entra aqui o Sol em Leão, faz com que eles tenham mais vontade de avançar. E avançar não é uma característica de Virgem, porque Virgem fica lá 3.000 vezes a ver se o mapa de Excel está certo e vai correr tudo bem para eu poder comprar o carro. Não é? Então fica ali na conta, e quando vai comprar o carro, já o carro foi vendido, não é? De tanto planeamento que tentou fazer. Neste momento é como se eles pudessem mais arriscar. E o arriscar faz com que todos os planos que eles tenham feito, inclusive a dois, porque quando entra uma energia de água aqui no signo de Virgem e junta sensibilidade a mental, significa o quê? Que eu faço as minhas contas todas, os meus planos todos, os meus métodos todos Certinho, à Virgem. com a Virgem, mas depois sinto-os. E aqui junta-se esta parte melhor, que é mental versus emocional. Então eu costumo dizer que eu tenho o meu trabalho todo feito e depois, a juntar a isto, eu tenho a sensibilidade e a intuição e a inspiração para avançar. Então eu junto aqui duas realidades, que é, espera aí que eu posso avançar porque eu sinto, e porque já o fiz, e porque já planeei, e porque eu sei que a tendência é que isto corra bem. Então, estão, por outro lado, muito mais solidários, estão, por outro lado, com muito mais compaixão, com muito mais capacidade de sentir o outro, e isto faz com que eu, virginiana, ou todos virginianos, não sejam tão críticos neste avanço, não se bloqueiem tanto, não se sabotem tanto nesta altura e confiam muito mais naquilo que a vida lhes está ali a propor, não é? Eu costumo dizer que se os desafios vêm até mim, eu tenho que avançar. É porque eles são para mim. Exatamente. Não é? E Virgem muitas vezes contorna. Não é? Há pouco tempo eu li uma frase muito interessante, que foi um conto. Dizia uma coisa muito interessante e que tem muito a ver com isto que nós estamos aqui a falar. Que é, estava um monge a não sei quantos quilómetros do seu destino. E este monge estava um bocadinho perdido. E a certa altura, este próprio monge para e pergunta a um cidadão comum. Que é, olha, ele vira-se para aquele lado e diz, olha, quanto tempo é que eu demoro a chegar ali ao meu destino? E o cidadão comum responde, faltam 40.000 quilómetros. E o monge diz, 40.000 quilómetros? E de repente vira-se para o outro lado. E o cidadão comum disse-lhe, se virares para esse lado, são 40. Quer eu dizer o quê? Que muitas vezes nós estamos focados naquele caminho, naquela direção. E estamos tão no mental que já não pomos em causa o nosso sentir, as pessoas que estão à nossa volta, as experiências que nos trazem, que nos fazem com uma simples mudança. Porque afinal a gente estava a olhar para o lado errado. Que por ali é muito mais rápido e que por ali vamos ser muito mais assertivos no nosso caminho, muito mais rápidos no nosso caminho e que temos que aprender às vezes a deixar aquela trajetória, aqueles planos, aquele compromisso para ouvir o outro e até chegar mais rápido. Então esta é muita mensagem de Virgem, que é vais avançar sim, pondo de lado mais o teu sentir. Okay? E é isto sim que permite chegar mais perto. Muito bem. E o que é que vamos ter para balança? Ok, então vamos. Balança entra depois aqui, como eu estava a dizer, mais uma vez a energia de Sol. E a energia de Sol traz e faz com que este balança seja mais aberta à mudança, também por trânsitos de Urano, seja mais aberta à mudança. Balança já é por natureza livre, mas isto dá ainda mais um empurrão na tomada de decisões. Então, por um lado, ele está com os pés muito mais assentes na terra, mas ao mesmo tempo ele é empurrado, que é, se ele por um lado já sonha e tem dificuldade em concretizar uma série de coisas, neste momento ele está muito mais, porque a Vênus anda por Gêmeos, está muito mais assertivo, está muito mais a querer ou está disposto a sair do seu quarto, do seu isolamento e ultrapassa esta mesma fantasia ou este mesmo lado mental também para se cumprir pela matéria, que é uma dificuldade normalmente dos balanças, não é? Eles ficam lá, às vezes afastam-se, depois eles são muito contraditórios, não é? Sim, porque eles precisam de independência, mas ao mesmo tempo depois querem muito a relação a dois. Então, os meses de verão são meses em que ainda que falta algum realismo, a vida diz assim, olha, sai, cumpre-te e deixa de adiar. Não é? Porque balança varre muitas vezes para debaixo do tapete. Sim. E este varrer para debaixo do tapete agora é como se fosse assim, não, é preciso isto de ti. E por isso eles têm que, e devem, ainda que haja aqui umas quadraturas com uma energia de Neptuno, faz com que o possa trazer às vezes algumas brigas, algumas discussões, algum mal-entendido, o que não é uma característica de balança.
porque balança teme esse mesmo confronto, mas agora a vida diz, olha, encara. Para quê? Para poderes resolver e depois avançar. Então, traz aqui algum confronto, muitas vezes. Mas é preciso Mas é um confrontar. confronto necessário nesta energia de balança. Para quê? Para que saia de algumas projeções que tenha tido e consiga avançar. E resolver, Não não é? Porque senão fica numa indeterminação em algumas coisas que não quer resolver, que não quer muitas vezes terminar. Sim. Então é chamado mais ainda a dizer, olha, desculpa lá, mas sai lá da tua zona de conforto ou desconforto, como eu costumo dizer, porque se fosse de conforto é para permanecer nela, e resolve. É desafiante? É. Mas o balança tem capacidade de o avançar. Agora, é uma questão de se enfrentar, é uma questão de enfrentar o outro, é uma questão de se enfrentar ele próprio. Não, e aquela história do varrer para baixo do tapete, assim, até parece que está limpo, mas você sabe que o pó está lá de baixo, não é? Não é? Quando eu digo resolve-te com o outro, é porque eu acho que às vezes resolvendo com o outro, é o outro que fica bem na história. Eu liberto o outro, mas eu não liberto o outro, eu liberto-me a mim. Claro. E balança precisa de fazer estes processos de libertação. Porque eu costumo dizer que os problemas de balança são muito somatizados aqui pelas coisas que não diz. Exatamente. Não é? Então, é uma fase para dizer, ok, gosto, não gosto, torno mais assertiva. Sim, pode trazer algumas discussões, pode ter que acabar com alguns sonhos, com algumas projeções, também. Mas é esse o caminho, não é? Se eu paro, eu não vou para lado nenhum. Isto é uma redundância, mas faz sentido. Não é? Às vezes o balança prefere ficar lá e está tudo bem, a minha água está aqui, os meus papéis estão aqui e eu não vou fazer. Então é quase como se eu chegasse ao mundo de balança e trocasse aqui as ordens todas de papel e dissesse assim, e agora faz. E ele parece que perde o chão. Eu digo, ok, então organiza-te. Então põe o foco para poderes avançar. Ver qual é a ordem que tu queres pôr nos papéis, não é? Para ver qual é a ordem. E não aceitar esta ordem que se mantém há algum tempo. Exato. E que se calhar já é caduca. Sim. Mas eu Não espero faz que o sentido. outro tome a decisão por mim. E depois aí entra assim, aqui uma série de confusões, porque quando eu espero que o outro tome as decisões por mim, eu torno muitas vezes mais infeliz, mais dominada, não é? Porque espero que o outro siga o ritmo de uma decisão que eu não estou a conseguir tomar. Exato. É deixar a tua vida na mão do outro, não é? Isso é a coisa mais errada que há na face da Terra. E isso faz com que eu depois ande às custas do outro, não é? Exato. E da direção do outro. E a direção tem que ser minha, não é? Já há tantas condicionantes que às vezes nos dificultam este processo. Okay? Anda para frente. Anda para frente. Isto parece... Balancinhas, andem para frente. Esta energia de balancinha parece quase uma energia de caranguejo, não é? Exato. Neste momento. Que ficam ali e sabotam-se, não é? Ou a energia de virgem, que também se sabota muito. Agora vamos então para Escorpião. Escorpião, bem, então, Plutão, que rege este signo, entra aqui numa energia retrógrada. Isto não é fácil, porque, mais uma vez, é uma energia de Capricórnio. Escorpião sente tudo muito, mas, ao entrar aqui, vários planetas retrógrados, como eu tenho vindo a falar, numa energia de Capricórnio, com Júpiter, com Saturno, isto pode trazer mais confronto. E se por muitas vezes Escorpião prefere se afastar, e eu costumo dizer que não tiramos nada de Escorpião que ele não queira dar, então isto faz com que eu seja levado, por um lado, também, a ter mais confronto, a pôr mais os pés no chão também, a ser mais realista também, a dizer assim, eu vou sair da minha carapaça, e todos os signos de água têm a sua carapaça ao seu jeito, Claro. okay? Eu vou sair desta minha carapaça e vou confrontar aquilo que não está bem. Todos sabemos que uma energia de Plutão é uma energia, e de Marte, são energias que não são fáceis, são energias que isto às vezes sai assim na explosão. E por isso muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de Escorpião. Porquê? Porque ele é intenso, porque ele é forte, porque ele prefere morrer a matar, não é? Ou entra muito nesta dualidade de, eu costumo dizer que o Escorpião ou é o melhor de todos ou o pior de todos. Ele ou se mata ou ele cura. Exato. Não é? Porque é uma energia muito transformadora, é uma energia que eu gosto muito, é uma energia forte. E isto faz com que, por um lado, também neste signo possam ressurgir aqui coisas do passado que lhe vão pedir o quê? Responsabilidade. Às vezes o Escorpião implode.
E esta energia, quando implode, não é que fuja do passado, porque ele vai lá e cura a ferida e escarafuncha e tira lá e até nem põe álcool, não é? Deixa aquilo arder mesmo, para sentir. Mas isto faz com que seja uma altura em que eles são mais chamados ainda a renascer, a refazer, a dizer assim, espera aí, isto não está bem. E se não está bem, ele vai curar. Então isto torna-se muito mais visível nesta energia de Escorpião. Então, se por um lado podiam ter vivido aqui algum tempo de alguma inércia ou de algum deixa andar, agora tornam-se muito mais empreendedores, tornam-se muito mais maduros, tornam-se muito mais com mais poder pessoal, tornam-se muito mais visíveis. Escorpião não gosta muito de estar visível, não é? Tornam-se muito mais... é como se o mundo desse por eles. A questão é que é bom que o mundo note a presença dos nativos de Escorpião de forma tranquila. E às vezes o Escorpião quer fazer e quer fazer. E como isto entra aqui uma energia forte, como eu estava a dizer, de Marte, aqui esta coisa toda em Plutão, em Capricórnio, não é? Isto faz com que, por um lado, eles querem avançar, querem fazer bem, mas eles estão com muita necessidade de, primeiro, ir ao trabalho, ir aos negócios. As coisas estão a fluir muito mais nesta área. E por isso é uma fase que podem surgir novos contactos, mas o trabalho tem um grande peso nos meses de verão para o Escorpião e isto faz com que a carreira e aquilo que eles estão a viver se torne muito uma missão de vida, muito uma missão dos meses de verão, ainda que os meses de verão peçam descanso, etc. Mas isto traz um querer resolver muita coisa. Atenção, que de um modo geral, como eu tenho estado a falar, isto é muito rever. Uns veem mais pelos relacionamentos, outros veem mais pelo trabalho e outros são chamados a rever isto tudo. Exato. Então o Escorpião vem lá aprender que já é aquele que já está habituado à transformação, dizer assim, ok, faz a transformação, mas torna visível. Não é só interna, é externa nas tuas coisas todas, é externa nas tuas tarefas diárias, é externa no teu trabalho, é externa nas tuas relações. E isto, e eu sei que Escorpião tem esta força de aliar mais estrutura, mais método, mais arregaçar as mangas. E isto é feito de forma muito profunda, porque mexe inclusive com os hábitos, com as formas de estar, com o dia-a-dia, com as rotinas. Ele quer refazer-se, ele quer recriar. Não é? E isto dá aqui um avanço ou um avançar mais rápido aos nativos de Escorpião. Então vamos a Sagitário. Ok, então, energia de Sagitário. Júpiter vai estar em Capricórnio retrógrado até dia 13 de setembro e, por um lado, faz com que aquela leveza que os sagitarianos têm pode não estar tão natural ou tão aquilo que era, ok? E isto faz, a pior coisa que nós podemos fazer a um Sagitário, ou das coisas mais difíceis ao Sagitário, é metê-lo dentro de qualquer coisa. Portanto, à semelhança daquilo que estávamos a falar dos carneiros, os Sagitários também não lidam bem, a não ser que, nós estamos a falar de uma generalização, a não ser que tenham ascendentes em signos de água, por exemplo, que já conseguem mais ficar nos seus processos criativos, etc. E conseguem mais facilmente superar aquilo que se tem estado a passar este confinamento. Mas, de um modo geral, esta energia trouxe a Sagitário e continua a trazer até no verão, quase como que uma interiorização. Quer isto dizer o quê? Que é, epá, Alexandra, se eu estivesse a falar... eu ia ser Sagitário? Não, eu sou Escorpião mesmo. Ok. Tinha ideia, não sabia se era Sagitário. Mas era um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar, que é, antes de começarmos a gravar, que é esta energia de Sagitário, que não gostou de estar confinada, agora é como se dissesse assim, epá, eu até me adaptei a isto. Eu até conseguia lidar bem com estar fechado. Porquê? Porque, por um lado, eles que gostam de liberdade, neste momento e aqui no verão, se por um lado entra uma energia aqui forte, aqui de ligações do Sol a Sagitário, a fazer bom aspecto com uma energia de Sagitário, mas isto faz com que, se tenham a motivação para avançar, também tenham a coragem agora de dizer o que é preciso fazer aqui em casa. Então, conseguem se tornar, ou estão por natureza, mais com
não é vontade, mas é, ok, se eu tenho que ficar aqui neste meu recolhimento agora, eu estou neste meu recolhimento, então isto torna-se tudo muito mais facilitado. Por outro lado, isto pede que os sagitarianos encontrem novas formas de trabalhar, de explorar os seus dons, de se organizarem, de criar novos métodos, e isto continua aqui no verão. Então, se por um lado podem haver aqui alguns cortes ou algumas situações que não estão a fluir como eles querem, e isto pode trazer o fim de algumas situações, mas, tal como nós estávamos a falar há bocadinho, isto é uma energia que diz assim, resolve para avançar. Então, os sagitarianos podem sentir isto. Podem sentir que, espera, se eu não posso ir para algum lado agora, é porque a vida me está a pedir que eu resolva coisas internas. E isto não é sentido como um travão, traz-lhes mais seriedade, sim, traz-lhes mais aquele sentimento de permanência que aprenderam muito e que continuam a aprender no verão. E por isso, ainda que não seja uma fase que esteja muito favorável ao Sagitário, ou seja, que as coisas não estão assim a fluir, não estão facilitadas, não é uma fase para grandes parcerias, não é uma grande fase para grandes empreendedorismos, mas é uma frase que diz assim, espera, as coisas não estão bem, então vai à base, vai à estrutura. Então é muito manter e cozinhar aquele arroz doce ali num tempo que é mais demorado do que o tempo que habitualmente era necessário. Antes coziam um arroz doce em 10 minutos, neste momento vão cozinhar em meia hora. Mas tem que ir lá, voltar a ver a qualidade de cada grão, ver a quantidade de ovos que ponham, entende? Então isto é uma energia que vai outra vez pela base, não é? Que não é tão para fora, mas que é mais medida, mas com a energia também necessária para poderem fazer estes avançares. Okay? Então é um olhar para dentro, não é para trás. É um olhar para dentro para mais tarde poderem avançar. Okay? Fora, mas não é ainda o avançar, não é um mundo como estão habituados, não é uma energia de expansão, não é uma energia... Não é o ir, é o permanecer. Exato. Okay? Exato. Então, e o que é que vamos ter para Capricórnio? Bem, Capricórnio tem sido aqui o rei do verão. O rei do verão e o rei deste ano, não é? Porque eu ia dizer que têm sido os grandes... Eu não ia dizer mártires, porque mártir é uma palavra muito forte. Mas têm levado aqui muito, e eu sei que falo, não é? Porque tenho muita energia de Capricórnio, sou Capricórnio. Mas isto tem-nos saído aqui do corpo. Do corpo. Então não será também por causa do Saturno que andou aí por certo tempo? Tanta coisa como eu tenho estado a falar numa energia de Capricórnio, que já é uma energia que não é rápida, é uma energia que demora tempo, porque quer fazer bem feito, porque é esforçado. Porque eu costumo dizer, nós capricornianos subimos a montanha com um piano às costas. Exatamente. Não é? Neste momento não é um piano, são 4 ou 5. E, portanto, os nossos projetos são, ainda que não tão rápidos na proporção daquilo que nós merecemos, mas são maduros, são estáveis, são resilientes. E por isso, toda esta concentração energética aqui de tanta terra, nesta energia de Capricórnio, faz com que precisem de ser ainda mais práticos, ainda mais organizados, ainda mais conscientes, ainda mais com o poder de análise versus o poder do tempo, que nem sempre é proporcional uma coisa à outra. Nem o empenho é proporcional aos frutos daquilo que estão a ter. Agora, sobretudo aqui o verão, agosto, setembro, trazem um bocadinho mais de leveza. Felizmente, já merecemos. Que é, nós estamos, capricornianos, com mais confiança nesta dificuldade. Que é, temos trabalhado, mas é este mesmo trabalho e este mesmo empenho que nos traz mais carisma, muito mais confiança, que nos reforça muito mais a autoestima, que nos reforça muito mais a nossa essência, porque é como se eu dissesse assim, bolas, estou há não sei quantos meses a correr contra uma série de dificuldades. Portanto, eu consigo. E isto faz com que entra uma energia mais leve, o que nos ajuda, como eu estava a dizer, mas associado a isto, houve muito trabalho. Então é uma liberdade que é merecida, é um descanso que precisam de aprender a fazer e que isto acontece mais aqui para o fim do verão.
É um relaxar, não é? É um relaxar que é necessário, mas é um relaxar que não lhes é natural. É uma coisa que eles têm que aprender, É, não é? é uma aprendizagem, mas que eu acho e acredito que o fim do verão, por uma série de movimentos também aqui, que o fim do verão já diz, espera aí, preciso de parar. Então até podem ir de férias agora em julho, em agosto, mas é um ir que ainda está com o peso do trabalho, com o peso da responsabilidade, com o peso da vida, sabe? Mesmo que vão, é como se assim, eu fui e voltei de férias e não descansei. Certo. Não é? Capricórnio traz o peso da alma, traz as feridas. Estas feridas parece que ainda estão lá mais marcadas. E por isso também, sim, podem surgir aqui os ressurgires todos, claro que sim, com esta energia toda de Capricórnio. Mas é um ganhar em muita sensibilidade. Capricórnio está a ser chamado a perceber que, isto é quase assim uma chicotada que eu me dou a mim própria, a perceber que espera aí que há família, espera aí que há filhos, espera aí que tens que tratar do que está cá em casa. E isto mexe muito com o espírito de missão de Capricórnio, porque faz um eixo com Caranguejo. Então aprender também a sensibilidade, aprender a parar, aprender a usufruir, aprender a desfrutar, aprender a sentir. Dar-se ao direito lá, dar-se ao direito de estar só, sem estar a pensar, sem estar a escrever, sem estar a trabalhar. Ele cobra tanto que não... exatamente. É um cobrar tanto aqui, trabalho, que é por isso que a vida o está a pôr a sentir cada vez mais neste eixo. Não é? E houve tanta energia aqui de eclipses, não é? Que o obrigaram a refazer, que o obrigaram a sentir, que o obrigaram a ir às feridas dele. Mais, a saber que estão lá as feridas. A pedir ajuda. Capricórnio não sabe pedir ajuda. Porque é esforçado e ele sabe que vai lá e sozinho ele fez o corte e põe água oxigenada e põe o penso e põe a ferida e diz já estou tratado. Não é? Mas espera aí, tu não consegues conduzir só com uma só mão. Não, eu vou conseguir. Não é? E então ele está a ser muito chamado a... Ainda no verão a este grau de exigência, mas depois a vida diz assim, abranda-se, faz favor. E é bom que a gente aprenda a abrandar da melhor forma. Sem dúvida. Aquário. Aquário. Verão é este para os aquarianos. Bem, então, Aquário, entra aqui uma energia à Lua, uma quadratura ao Sol, depois aqui mais para agosto, setembro, e isto faz com que eles estejam ainda mais predispostos, por um lado, a avançar, novos caminhos, novos passos, novos negócios. Eles estão a aprender através dos filhos, da família, das estruturas, a reconhecer, por um lado, mais autoridade naquilo que fazem, por outro lado, a tornarem-se mais próximos, por outro lado, a afirmarem-se, porque Urano também entra numa energia de touro, e isto faz com que, por um lado, eles possam parecer mais autoritários nesta busca, mais convictos daquilo que querem, e isto muitas vezes, eles gostam muito de limites. Não é? O aquariano precisa muito dos seus limites e do seu espaço, apesar de depois se deixarem ilimitar pelo mundo, se assim podemos dizer. Mas, nesta fase, eles saem de qualquer limite, e muitas vezes este limite é marcado na relação com o outro, mas eles saem destes limites e eles vão muito mais à essência da vida, no sentido de que eu me fundo. Aquário funde-se com o todo, mas tem dificuldade em fundir-se a dois, por exemplo. Sim. Então, nesta fase... 2 para ele é uma multidão. 2 para ele é uma super multidão. E isto faz com que ele esteja muito mais maduro, muito mais crescido e saia também da sua zona de conforto até na relação com o outro. Então é como se ele permite agora serem 2. E ele andou muito tempo ali num que é um que não é bem um, não é? Porque é um com 1 milhão depois. Não é? Isto é uma dualidade de um. Mas... nesta altura, julho, agosto, setembro, são fases em que eles ganham consciência que se têm que ligar mais ao outro para que a sua alma expanda. Energia depois aqui de Sol. Que é, enquanto eu não deixar esta coisa fluir, enquanto eu não puser de lado esta energia saturnina também, sim, que parece que tem medo do outro, que não quer o outro, e seja isto a nível de trabalho, seja a nível individual, seja a nível amoroso. Então eles tornam-se como que mais próximos do outro. Dizem, ok, eu já percebi que eu tenho que me refazer contigo, eu já percebi que tu me podes ajudar. Porque o outro para o aquariano é uma ameaça, não é? O outro é uma ameaça desde que... o outro deixa de ser uma ameaça quando não tem rosto. Ou seja, quando ele consegue lidar com o todo, sim, de forma geral,
está tudo bem. Se eu vejo isto de 1 para 1, eu temo, muitas vezes. Então eu prefiro me afastar, prefiro ficar recatada, Certo. a deixar que o outro venha para o pé de mim. Porque isso às vezes funciona, sim, como uma ameaça, mas mais no sentido de perda de liberdade. Exatamente, Ou medo uma ameaça da perda à da liberdade e da minha individualidade que essência. eles têm, não é? Não é? E da minha forma de estar e da minha forma de sentir. Então, por um lado, ele quer se impor, mas por outro lado, ele diz, ok, mas eu aceito que tu te sentes ao meu lado, eu aceito que a travessia seja feita comigo. E, portanto, isto faz com que haja mais proximidade também nisto tudo e mais... O aquário é como se deixasse que o outro entre na sua bola, não é? Apesar do aquário ser mais o aguadeiro do que a bola que nós costumamos ver, mas ele deixa que o outro entre ali mais na energia dele. Certo. Então, para terminar, o signo de peixe, que então é esse para os piscianos? Bem, Neptuno está em domicílio, ele entra numa energia de peixe, como eu estava a falar, e entram aqui muitos trânsitos positivos ou favoráveis, conversas amigáveis, como eu costumo dizer, de Neptuno, sobretudo com Júpiter, que é o segundo regente de peixes, e isto faz com que os peixes têm sofrido aqui, ou sofrem por tendência, muitas vezes escalados, porque não gostam muito de mostrar fragilidades, apesar de serem muito sensíveis, muito intuitivos, muito espirituais também. Então, nesta altura do verão, eles são chamados a dizer assim, espera aí, deixa-me lá ligar-me mais ao outro. Deixa-me lá permitir que o outro entre, aceitando que ele não é tão perfeito como ele queria que ele fosse, que eu queria que ele fosse. Não é? Então, peixes, como eu costumo dizer, navega muito na maionese. Não é? E muitas vezes o que acontece é que não aceitam o outro como ele é. Nesta altura, trânsitos de Mercúrio, trânsitos com a Vênus, todos de Vênus com Neptuno, faz com que eles passem de uma fase de idealização para uma fase de vivência do presente. E isto, por um lado, faz com que eles percam um pouco daquela ansiedade que tinham na expectativa do outro, na gestão das expectativas do outro, na gestão da expectativa da vivência que eu tinha com o outro. E é uma fase para que falarem o que sentem, abrirem o coração, não temerem tanto a resposta do outro perante aquilo que sentem. É uma fase em que se ligam mais até às redes sociais, se ligam mais ao mundo no todo e que, por um lado, e isto funciona muito bem para todas as pessoas que tenham que escrever, que pintar, que criar, para todas as pessoas, para os psicólogos, porque parece que eu estou com mais capacidade para comunicar, para dizer aquilo que sinto, para falar das minhas emoções, e isto exprime-se muito pelo trabalho também, pondo tudo mais em comum e deixando que as névoas, que nós falávamos há bocadinho de Neptuno, pairem no ar, e por isso isto tudo traz mais, ainda que com Neptuno em peixe, faz com que eles continuem igualmente ou mais sonhadores, mas como isto, e tenho estado a falar de uma energia muito de passado, eles olham para o passado com mais verdade e com mais capacidade de ver tal e qual como ele é e como ele foi. E isto dá-lhes a capacidade depois de avançarem, de seguirem e torna-os muito mais livres até nas relações, porque aceitam mais as coisas como são. A realidade que tem, não é? A realidade que tem tendência a fugir, não é? O peixe. E não viverem na projeção que tiveram. Então, é uma realidade que muitas vezes é pura e dura, mas é uma realidade que é necessária, porque só quando eu vejo bem a estrada é que eu posso avançar, porque a probabilidade de eu cair numa estrada às escuras é grande, porque há um buraco, porque há uma fragilidade, não é? Porque há um limite, porque há um tronco que ocupa a estrada e que eu não quis ver. Então só quando eu consigo tirar esses mesmos troncos é que eu consigo ir mais fundo e voltar até a sonhar e a criar mais fantasias positivas, porque as ilusões não têm que ser obrigatoriamente desilusões. Exatamente. Olha, qual é a mensagem que você deixa para este verão de 2020? Este verão de 2020 é um verão que é muito atípico. É um verão que tantos planetas nos pedem ou nos indicam o caminho maior, mais profundo, mais consciente, ao mesmo tempo muito mais trabalhoso.
Sim. Ao mesmo tempo que pede muito mais novas estruturas, que pede novos caminhos, que pede que deixemos de lado esta energia de Capricórnio, que é esforçada, etc., mas que às vezes só pensa naquilo. Sim. Então é pegar, ok, há coisas para resolver profissionalmente, mas vamos tentar dar-lhes novas formas, não é? São as redes sociais, são as novas aberturas, são o refazer do meu negócio, são o refazer da minha forma de estar. Até. E isto é difícil porque o mundo parece que nos teve que isolar. Sim. A todos, de um modo geral. Isto foi global. Para nós podermos dizer assim, espera aí, como é que eu posso fazer diferente? Então, todos aqueles signos que resistem à mudança são os que mais têm dificuldade a viver estes tempos até do verão. Exato. Não é? Então, quanto mais nós facilitarmos, mais estamos a permitir que a coisa seja facilitada. Exatamente. Ainda que seja difícil. Obrigada, Alexandra.